Bom dia a todos. Hoje vamos trabalhar com os tratados internacionais de consolidação das fronteiras do Brasil, formação das fronteiras brasileiras, uma abordagem geohistórica. Samara Mineiro Oliveira, 2015. Iremos trabalhar regionalização do espaço brasileiro. Nossa equipe é formada por Adão Fernandes Oliveira, Edmilson de Jesus Silva, Keila Souza Azevedo, Rosângela Oliveira Silva, Rubenilson Aparecido de Jesus Silva, Valdeci Silva de Araújo Coutinho. Tratados e acordo no período colonial. Bom dia, colegas. Bom dia, professora Gorete. O meu grupo vai fazer a abertura da apresentação dos seminários. Meu grupo é composto por Adão, Edmilson, Keila, Rubenilson, Rosângela e eu, Valdeci. De primeiro, agora já vou trazer para vocês falando sobre o tratado e acordo do período colonial. O que vem ser esses tratados? Esses tratados vão falar sobre o Tratado da Tordesilha, Tratado de Madrid. O Tratado da Tordesilha foi realizado no período em que Espanha e Portugal foram governados por uma mesma coroa, né? Que assim foi firmado entre França e Portugal, que foi assinado esse contrato na cidade holandesa de Utrecht, que logo serviu para quê? Para outras negociações entre Espanha e Portugal, que assinaram acordos que redefiniram os limites do nosso espaço colonial. Agora eu vou trazer para vocês falando sobre o Tratado de Madrid, que esse foi o principal acordo do período colonial. Vou falar para vocês sobre o acordo do Tratado de Madrid, que foi um acordo diplomático do século XVIII de maior relevância, que foi ele, no ano de 1750. O que esse acordo reivindicava? A adoção de quê? Dos princípios da Uti Possidetis, foi o que eu falei para vocês, né? Que é fronteiras naturais. Para quê? Para que as fronteiras portuguesas e espanholas fossem finalmente definidas. Desse modo que o limite da fronteira nas regiões de Mato Grosso e Amazônias foram garantidos, que ainda propuseram que a entrega de Colônia do Sacramento aos espanhóis na troca das regiões dos 7 povos das missões. O Tratado de Madrid, ele foi de uma lição admirável e do aproveitamento dos grandes acidentes físicos, né? Que traz aqui, que são os rios, as serrâneas, cristais e montanhas, como limites inquestionáveis e definidos, que traz Teixeira, 1972, no seu livro, na página 31. O que o Tratado de Madrid ainda trouxe, né, para tudo isso que aconteceu? Constituiu-se o quê? Com uma referência, né, para o estudo do processo histórico da legitimação dos limites brasileiros. Assim se tornou o quê? Um marco muito importante, né, já que garantiu o fortalecimento das fronteiras brasileiras. E ainda o que veio, uma coisa muito que veio para corroborar com isso, que a coroa portuguesa investiu o quê? No conhecimento cartográfico da região, fazendo com que trazer a definição dos limites nesse tratado. Continuidade, o Tratado de Madrid, ele foi o mais importante tratado assinado entre Portugal e Espanha. Para quê? Para definir o território das colônias americanas, né? Foi a primeira vez em que o princípio da Uti Possidetis foi utilizado. No início desse tratado, que eu já trouxe para vocês aqui, foi o Tratado de Madrid, que foi um tratado muito importante nessa época. Segundo ele, a terra só pertenceria a um estado,
se ele ocupasse, povoasse e defendesse o território, o Tratado de Madrid anulou o quê? O Tratado da Tordesilhas, né? Que veio antes e legalizou a ocupação que os colonos portugueses efetuaram em terras coloniais e espanholas. Vou falar um pouco agora sobre as cartas cartográficas, né? E outros textos que surgiram ao longo do século XVIII, né? Que ajudavam o quê? A criar um discurso de legitimação dos territórios e fronteira com características semelhantes, procurando o quê? Promover a comprovação da soberania de Portugal sobre os territórios de fronteira por meio de quê? De descrição política, histórica e geográfica. Durante o século XVIII foram criadas fortalezas e casas fortes. O que vem ser isso? Construções que foram se desenvolvendo até as fronteiras do estado do Grã-Pará e as fronteiras oeste, na capitania de Mato Grosso. Quer dizer, o que vem a ser tudo isso? Que uma política de manutenção dos territórios ocupada pelos bandeirantes e defesa das fronteiras. Agora eu vou dar continuação ao meu próximo colega apresentar o restante do trabalho para vocês. Muito obrigado, colegas. Obrigado, professora Goretti. Bom dia a todos e a todas. Agora vamos falar sobre os caminhos do contrabando. Lá nos séculos 17 e 18, as autoridades portuguesas incentivaram a prática do contrabando com interesse na prata extraída em Potosí. Então, eles introduziam as mercadorias do contrabando no vice-reinado do Peru. O mapa ao lado nos apresenta as rotas do contrabando na América nesses séculos. Naquele contexto dos 2 séculos, a capitania do Mato Grosso necessitou que o governo metropolitano desenhasse guias político-administrativas de seu território, por esse território ser vulnerável e de fronteira aberta às investidas de jesuítas e espanhóis. Essas diretrizes, então, foram destinadas às capitanias que mantinham fronteira com os domínios espanhóis na América do Sul. Como entreposto militar, naquela época se tinha a colônia de Sacramento, que era a capitania com possível canal de acesso para o contrabando das províncias de Chiquititas e a cidade de Santa Cruz de La Sierra, já que se encontrava no território do Mato Grosso. Com a descoberta do ouro, as rotas do contrabando se expandiram, pois além da prata, como citado anteriormente, passou a se ter o contrabando de ouro, criando os caminhos do contrabando no interior da colônia, que, por sua vez, aumentava o comércio em nível de incorporação com a colônia e com a metrópole. Em resposta ao contexto europeu e ao contexto americano, surgiu a necessidade da reforma econômica portuguesa e do sistema colonial. Dessa forma, a coroa portuguesa então deu continuidade à sua reorganização político-territorial, delimitando as fronteiras de sua colônia americana. Assim, o governo metropolitano buscou desenvolver a ocupação desses territórios da fronteira, estimulando as atividades produtivas e comerciais, buscando afirmar a soberania de Portugal naqueles territórios. A coroa, então, passou a permitir a navegação em rotas fluviais e terrestres nos rios Paraguai, Guaporé, Mamoré e Madeira, para a integração da capitania do Mato Grosso com o estado de Grão-Pará e do Maranhão. Essa ação veio a fortalecer os territórios da fronteira no estado do Norte e para a consolidação dos territórios das fronteiras do Mato Grosso, e também possibilitou a locomoção de militares, comerciantes e o fluxo de mercadoria entre essas regiões. O mapa ao lado vai trazer as representações das atividades essenciais na economia do Brasil no período colonial, valendo aqui ressaltar que a metrópole obtinha intenções de promover atividades como agricultura, pecuária, extração mineral, exploração das drogas dos sertões, além da criação dos núcleos de povoamento de Vila Bela até o Rio Madeira. No contexto brasileiro daquela época, era complicado estabelecer uma política de ocupação e defesa dos territórios de fronteiras, mesmo com a sintonia entre os acontecimentos da capitania do Mato Grosso, da colônia de Sacramento, do Grão-Pará e do Maranhão, porque o território era extenso e com aspectos geográficos diferentes.
Com essa dificuldade, como vocês devem imaginar, ocasionariam problemas. Dito e feito, elas acarretarem conflitos de defesa dos territórios da fronteira, já que para a consolidação era preciso uma dedicação e reflexão da metrópole sobre como apresentar a soberania de Portugal sobre aquele território através de instituições administrativas e tratados internacionais. Tivemos, então, o Tratado de Madrid, por meio do Utpocidete, que definiu que Portugal entregaria a colônia de Sacramento para a Espanha em troca do território dos 7 povos das Missões e as terras ocupadas pelos luso-brasileiros a oeste e no extremo sul passariam então a pertencer ao Império Português, que teria como vantagem o controle total dos rios da capitania do Mato Grosso, no Vale do Guaporé, e que daria acesso à capitania do Grão-Pará e do Maranhão, a partir do rio Guaporé e demais rios amazônicos. Outra vantagem seria a obtenção de terras úteis para as frentes de batalha pelos territórios da fronteira do sul, e a posse de terras boas para a lavoura, possibilitando o abastecimento de armazéns de gêneros alimentícios para as tropas militares instaladas na região da fronteira. Porém, Portugal não cumpriu com a parte do acordo, que veio acarretar em problemas que vocês irão ver mais à frente. O Tratado de Madrid, então, refletia a preocupação da coroa portuguesa em consolidar os territórios de sua colônia na América e acabou resultando em implicações nas configurações político-territorial na América Portuguesa. Já em 1761, vamos ter a revogação do Tratado de Madrid. Adivinhe por quê? Portugal não renunciou à colônia de Sacramento pela sua localização estratégica nas rotas de contrabando de prata e pela sua aliança com a Inglaterra durante a Guerra dos 7 Anos, que atrapalhava suas relações com a Espanha. Porém, a coroa manteve-se preocupada em deter o conhecimento dos aspectos físicos das regiões das fronteiras, principalmente dos rios que realizariam a integração econômica dessas regiões, pelo transporte de pessoas e cargas. E a metrópole, por sua vez, continuou a buscar a integração da economia da capitania do Mato Grosso com a região mineira e o sul do país, além de permanecer com a sua política de ocupação e defesa das fronteiras. Em sequência, vamos ter o Tratado de El Pardo e de Santo Ildefonso. O Tratado de El Pardo foi assinado em 1761, momento em que as tropas espanholas e das missões Morchos e Chiquititos começaram a ameaçar a capitania geral de Cuiabá e Mato Grosso, especialmente o Vale do Guaporé, com o objetivo de impossibilitar a circulação dos portugueses nos rios Guaporé e tributários, e a tentativa de ataque à colônia de Sacramento, pois buscavam recuperar os seus territórios na região oeste. Então, em 1766, Pedro Cevallos realizou um ataque que acabou com a resistência portuguesa na Bacia Pratina, já que o território foi conquistado pelos espanhóis, definido em 1777 o Tratado de Santo Ildefonso, que retomava as fronteiras do Tratado de Madrid, com exceção do extremo sul, onde os 7 povos passavam a partir daquele momento a ser da soberania espanhola. Na guerra entre Portugal e Espanha, em 1801, a região dos 7 povos foi conquistada pelos gaúchos e a colônia de Sacramento foi conquistada pelos espanhóis durante a ocupação territorial provocada na Europa e na América pelos espanhóis do território português. Um tempo depois, aconteceu a anulação do Tratado de Santo Ildefonso, no Brasil, que se deu pela devolução dos territórios ocupados não previsto no Tratado de Paz entre as nações de 1801. Porém, em seguida, múltiplas nações sul-americanas declararam a independência sem possuir limites respeitados e conhecidos por uma maioria, dando início à fase dos tratados sobre os limites do Império Brasileiro. Salve galera, tudo jóia com vocês? Dando continuidade aqui ao conteúdo, irei falar agora um pouco sobre a questão dos acordos e também dos tratados firmados por países como o Brasil e também alguns outros países americanos. Então, tudo começou, com a questão da independência dos países. Então, no ano de 1822,
o Brasil então passou-se a ser um país independente. Então, o fato da independência do Brasil ter sido proclamada por herdeiros da coroa portuguesa, isso foi um processo que fez com que não ocorressem problemas relacionados à questão da legitimidade do governo brasileiro e nem tampouco sobre a questões envolvendo as extensões territoriais do nosso Brasil. Pois bem, galera, então, terras que antes pertenciam à coroa portuguesa aqui na América, né, pertencia à colônia portuguesa, passou-se então a ser considerada como de soberania da nova nação, ou seja, do Brasil, o novo país independente. Então, nesse contexto internacional, acaba que entrando, né, em vigor, melhor dizendo, entrando em pauta, em questão, a questão das políticas das fronteiras. O que foi essas políticas das fronteiras? É a questão, né, de, já que o Brasil se tornou independente, outros países também americanos se tornaram independentes. Então começou-se ali uma política, né, para poder delimitar a fronteira. Dizer, meu território vai de um ponto X até determinado ponto Y. E então com isso entra em questão a questão de essas negociações, né, das fronteiras brasileiras junto com as demais nações independentes, entra em questão que esses países, esses países que se tornaram independentes, não levaram em consideração as questões dos acordos que já haviam sido formulados durante o período colonial. Então, esses novos países independentes americanos disseram que os acordos que já haviam sido firmados lá durante o período colonial não estavam mais vigentes para ser utilizados no atual momento de divisão das fronteiras, né, de delimitações de fronteiras. Então, isso porque o Tratado de Santo Ildefonso, né, já tinha sido anulado pela Guerra de 1801. E também, né, as suas cláusulas, né, não foram reformuladas, reutilizadas, restabelecidas com um outro tratado que surgiu, né, que foi o Tratado de Paz de Badajoz. Então, acaba entrando em questão também a questão das fronteiras amazônicas, né? Por causa que os acordos que foram firmados lá no período colonial não tinham um detalhamento específico, né, sobre a região amazônica. Então, a questão ali, na hora que foi fazer a divisão das fronteiras entre um país e outro, acabaram que esses países, né, acabaram tendo um pouco de dificuldade pelo fato dos acordos firmados antes não ter um detalhamento mais aprofundado sobre essa região amazônica. E embora, né, essa região era um pouco desconhecida, né, das outras regiões, né, das demais regiões. Então, o Peru foi o primeiro país, né, a formular as suas fronteiras com o Brasil, a negociar as fronteiras com o país brasileiro. E acabaram que utilizaram como divisão, né, das fronteiras, naquele período, né, as fronteiras naturais. Ou seja, tá, o rio Javari, Solimões e o Japurá foram rios que foram utilizados para poder delimitar a fronteira entre Brasil e Peru. E o Brasil acabou que utilizando a questão do Uti Possidetis, né? Mais na versão brasileira, que era um acordo, né, em que o Brasil, né, negociava a questão das fronteiras, né, com um país de cada vez. Ou seja, hoje eu negocio com o Peru, assim que acabar, negociarei com a Venezuela. Em seguida, com a Argentina. Mais ou menos isso, não é? Então, essa questão de divisões de fronteiras, de formulações de fronteira, o Brasil utilizou esse método, né, do Uti Possidetis em sua versão, ou seja, na versão brasileira, onde ele acabava negociando com um país de cada vez. Embora, né, mesmo que o território em questão fosse disputado por duas nações. Então essa questão de negociação de fronteiras
fez com que o território brasileiro aumentasse aí 76 mil quilômetros quadrados. Ou seja, o território brasileiro, a partir do momento das negociações de fronteiras, aumentou uma área de 76 mil quilômetros quadrados. Então, essas negociações de fronteiras, né, primeiro aconteceu com o Peru e em seguida ocorreu com o país venezuelano, ou seja, com a Venezuela. Então, acabava que tendo um impasse entre a Colômbia e a Venezuela. Por que havia esse impasse? Esse impasse havia por causa que antes tanto a Venezuela quanto a Colômbia pertencia à Grã-Bretanha. E a partir do momento que eles se tornaram países independentes, eles não acabaram ali fazendo delimitações as delimitações entre esses dois territórios, não é? Então, o Brasil, ele queria logo delimitar a fronteira ali na região amazônica. Então, o Brasil, né, como a Venezuela, ele tinha o documento realmente demonstrando que aquele território pertencia a ela, onde ia passar a fronteira. Então o Brasil utilizou o método uti possidetis na versão brasileira. Ou seja, essa questão é onde entra, né? A questão de eu vou negociar com um país de cada vez, embora o território em disputa pertença a 2 ou mais países, mas negociarei com aquele que realmente demonstre ser dono do território. Então, como a Venezuela demonstrava, né, ser podemos dizer, a confrontante daquela área, então o Brasil negociou com ela. Embora no ano de 1852 e 1853, o Brasil, né, acabou negociando com esses dois países. Mas apenas no ano de 1859, o Tratado de Limites de Navegação Fluvial de negociação com a Venezuela foi estabelecido, ou seja, com os mesmos limites definidos no Tratado do ano de 1852, mas sem ser mencionada o uso do uti possidetis, né? Por causa que anteriormente, eles não, tanto a Colômbia quanto a Venezuela, não aceitaram utilizar, né, o uso do uso possidetis, né, do uti possidetis. Então, nesse novo acordo entre Brasil e Venezuela, ficou determinado que os limites começavam por linhas geodésicas até a Serra Imeri. Então, esse acordo firmado entre Brasil e Venezuela, ficou definido que os limites entre esses dois territórios começava a leste, em um determinado ponto do alto do Rio Negro, e seguia por linhas geodésicas até a Serra Imeri. Então, continuando pela crista da serra até o Monte Roraima. Então, basicamente, a fronteira seguia o divisor de águas do Amazonas Orinoco, ou seja, o que já estava previsto no Tratado de Madrid. Bom dia, pessoal! Darei continuação à apresentação, primeiramente falando sobre a Revolução da Bacia da Plata. A região da Plata, ela sofreu fortes influências da Revolução do século XIX. A Revolução de Maio, ela começou em 1810, caracterizando-se por ser um movimento separatista do Vice-Reino da Plata, feita pela burguesia de Buenos Aires, no qual tinha o objetivo era preservar a posição do reino como porto único para a livre exportação, mediante pagamento de impostos para que se mantesse os laços de dependência colonial. A sede da Marinha da Guerra do Império era em Montevidéu e era porto único de escravos do Sul desde 1791. A formação de aliança. No interior da Banda Oriental foram feitas alianças entre proprietários, estanceiros e gaúchos a favor da Revolução. Os paraguaios eles reconheceram a Revolução desde que Buenos Aires revogasse os impostos sobre os produtos paraguaios comercializados na Plata. A junta revolucionária não aceitou as condições do Paraguai e o antigo
reino também não reconheceu a independência. A tomada das posses efetiva. A banda oriental era liderada por José Gervásio e pela Revolução Federalista Republicana e escravagista, permitindo tomar posse efetiva das terras para os negros, os índios e os pobres. A Liga Federal era formada pela Correntes Missiones, Santa Fé e Córdoba, unindo entre os anos de 1813 até 1815 para enfrentar Buenos Aires. Essa união acabou impossibilitando o acesso popular à terra e foi Artigas que possibilitou que as camadas populares tivessem posse à terra. Assim, arteguistas, comerciantes e latifundiários de Montevidéu buscaram o apoio na corte luso-brasileira. A intervenção armada da banda oriental. Britânicos e portenhos tentaram convencer Dom João de uma vantagem de ter uma intervenção armada da banda oriental no Brasil, para frear as políticas sociais da Revolução Artiguista, como a doação de terras para os escravos e pobres, que eram considerados ameaça para os senhores da época. A resistência antiguista foi até 1820, com a retomada do poder de Licurgo. Na região, a monarquia brasileira ela buscava negociar com os países latinos um acordo de fronteiras. E com a inserção de João Manuel Rosa ao poder na Argentina, a situação do Uruguai ela ficou bastante tensa, pois o ditador queria incorporar a região do Paraguai. Buenos Aires, contrariando a política brasileira, era favorável à independência do Uruguai, Paraguai e Bolívia. As intenções de Rosas era invadir Montevidéu e Rio Grande do Sul. A assinatura de acordos. Em 1851, foi assinado o acordo em que a Lagoa Mirim era de uso apenas do Brasil e não era compartilhada. E com a queda de Rosas de 1852, os conflitos internos da Confederação da Argentina estabeleceu um regime estável no Uruguai. O Brasil não iria para o Rio Grande do Sul. Em 1864, com o Uruguai em situação de guerra civil, muitos proprietários, donos de estâncias no Uruguai, buscou intervir no Uruguai, pois eram contrários à lei central da política do Rio de Janeiro. O Paraguai, então, iniciou a guerra com o objetivo de tornar maior que todas as outras nações latinas. O Brasil também assinou o Tratado de Paz em 1872, fixando suas fronteiras com o Paraguai. O limite seria na região de 7 quilômetros do Rio Iguaçu, até as serras do Amabaú e Maracaju, terminando no Rio Apá, que deságua no Paraguai. Em 7 de setembro de 1889, Brasil e Argentina assinou um acordo que submetia a decisão do presidente dos Estados Unidos da América no dia 6 de fevereiro de 1895. Bom dia, pessoal. Então, esse conflito ele não ocorreu no período colonial, e sim na primeira metade do século XIX, em uma viagem que o governo inglês fez. Então, ele encontrava-se desarmado do posto militar brasileiro no Pirara, onde é uma região habitada por indígenas, uma região que é bastante rica em belezas naturais, com metais preciosos por perto. Então, ela estava totalmente desprotegida aos ataques. Bom dia, pessoal. Então, a cabanagem foi uma revolta que ocorreu no Pará, que resultou na morte de grande parte da
população, que alegava que alguns brasileiros estavam escravizando os índios das tribos da região. Então, Chomung, ele mobilizou tropas para ocupar essas áreas. Até na Grã-Bretanha, ele interviu em um movimento que apoiava essa ideia de escravização. Então, para que essa questão ela fosse resolvida, foi necessária a escolha do rei Vítor Emanuel III para dividir o país. Então, ele dividiu 60% em posse da Grã-Bretanha e os outros 40% ficavam em posse do Brasil. E os limites passavam em Monte Roraima, passavam em Venezuela até a nascente do Rio Tucutu. Só que essa decisão ela não foi aceita, pois a Grã-Bretanha queria 50% do território. Então o Brasil, como ele acreditava que tem maior parcela, ele não aceitou essa divisão. Então, pessoal, nesse conflito entre Bolívia e Brasil, a opinião pública era a favor dos brasileiros revoltosos, porque alguns não entendiam porque os brasileiros não ficavam do lado de seus nacionais. Só que o governo sabia que as terras eram da Bolívia, pertenciam à Bolívia. Então, ao assumir uma situação, no Rio Branco tentou comprar as terras da Bolívia, só que ela recusou em vender. Então, o melhor foi chegar em um acordo, pois se chegasse a ocorrer algum conflito, o Brasil estaria em desvantagem sobre a Bolívia. Então, o Brasil ele sai vitorioso do acordo de territórios que fez com o Peru, que desistiu de reivindicar uma parte de seu território. Então, Góes ele afirma que ele acreditava que o Peru desistiu dessa reivindicação por virtude dessa parte do território que ele buscava reivindicar, ela não fazia parte da área. Então, ela não era do seu território. Então, pessoal, de certa forma, a Colômbia ela teve uma certa resistência para definir as limitações com o Brasil. Então, ela foi o último país a negociar com o Brasil, porque não aceitava o uso do UTI Posits como princípio de base para limitar os países. Então, foi feito um acordo em 24 de abril de 1907. Então, essa não aceitação ela foi por conta da ratificação pelo Congresso, que após quase 2 anos, em 30 de outubro de 1909, foi realizada a ratificação do Tratado de 1851. Então, muito obrigado a todos pela atenção e tenham um bom dia. Bom dia, pessoal. Analisando todo esse processo que ocorreu na formação das fronteiras brasileiras apresentado pelos colegas, destaca que a ocupação do continente americano pelos europeus, principalmente pelos espanhóis e portugueses, teve consequência expressiva para a formação territorial e consolidação das fronteiras de todos os países sul-americanos. As fronteiras brasileiras, por exemplo, sofreram várias modificações ao longo do século, desde a formação das capitanias hereditárias até os contornos atuais do território nação com as suas fronteiras consolidadas. Isso porque o Brasil ultrapassou em muitos limites estipulados pelo Tratado de Tordesilhas, porque o tratado não se ajustava à realidade territorial do continente e também não havia um conhecimento dos aspectos sociais e físicos do território, impossibilitando a efetivação do tratado. Mas conforme foi ocorrendo a ocupação do território, as fronteiras foram se moldando de acordo com as necessidades e desejos dos grupos com maior capacidade de definir as formas do território. Isso se deu principalmente pelos movimentos dos bandeirantes e entradistas, que foram essenciais
para a expansão do território português. A partir desse movimento, eles foram penetrando cada vez mais no continente, expandindo suas fronteiras da colônia. No início, os movimentos não possuíam apoio da coroa portuguesa, porque os paulistas eram mal vistos e não obedeciam às ordens lusitanas. Porém, com a descoberta de ouro em Minas Gerais e depois em Goiás e Mato Grosso, a metrópole começa a investir na ocupação desses territórios. Com essa descoberta, a coroa adota uma política de consolidação dos territórios ocupados pelos bandeirantes, entradistas e moçoeiros, mas para que isso fosse possível, o governo português desmembra de São Paulo os territórios de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, transformando-os em capitanias. E essa iniciativa foi possível porque o governo começa a criar novas vilas e arraiais, com o objetivo de expandir a ocupação e também consolidar os territórios recém-conquistados. Também começa a criar a igreja e a instalar instituições que representassem o Estado e também defender esses territórios. A conquista do território amazônico, por exemplo, essa conquista do território amazônico se deu também com a descoberta de ricas minas de prata em Potosí, e a coroa da Espanha se concentrava apenas nessa região, enquanto os portugueses foram cada vez mais se expandindo suas fronteiras pela floresta amazônica. Essa expansão das fronteiras amazônicas também se explica pelo boom da borracha, que ocorreu entre o final do século XIX e início do século XX. Isso foi responsável pela expansão da capitania do Pará e pela ocupação da região amazônica e do Acre, principalmente a região do Acre, que tinha grandes seringais, né? Com o aumento dessa atividade de extração do látex, os brasileiros ocuparam a região e as autoridades brasileiras tiveram que tomar as providências para incorporar esse território ao Brasil. E para que isso fosse possível, foi muito importante a habilidade do diplomata Barão do Rio Branco, que conseguiu expandir essas fronteiras do Brasil sem que houvesse uma guerra. Já as fronteiras da região sul, principalmente as fronteiras a oeste, se expandiram graças à atividade bandeirante, como a criação de gado. Isso é porque essa atividade ajudava a integração do território, porque servia de suporte às capitanias, provendo carne e couro para a mão de obra necessária à exploração do ouro. A consolidação das fronteiras brasileiras se completaram no século XIX e XX, a partir dos tratados internacionais, por meio também da criação de princípios diplomáticos que permitiu as negociações, e a partir do empenho brasileiro
conseguiu negociar com todos os países vizinhos de uma forma direta. Pode considerar que no meio desse processo todo que apenas o tratado entre o Brasil e a Guiana Francesa resultou em perdas territoriais para o Brasil. Todos os outros limites estabelecidos foram favoráveis aos interesses brasileiros, isso porque o Brasil se aproveitou de sua posição econômica e no continente para impor seus interesses. Não ocorreu essas perdas para o Brasil porque o princípio utilizado para a definição dos limites brasileiros foi o último ocidente, que tinha o princípio em que quem ocupava um território possuía direito sobre a terra. Então, o tratado que foi negociado no período imperial e republicano sofreu poucas mudanças ao longo do tempo. Então, percebe que a consolidação das fronteiras brasileiras foi realizada de maneira coerente nos tratados, tendo sido importante nas negociações nesse período.